A vida intelectual, seu espírito, suas condições, seus métodos. Por A.D. Sertiange. Tradução de Lília Ledon da Silva. Editora Realizações, Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram um livro e caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, centavos farão muita diferença, seja via Pix, apoia-se a vaquinha. Também é possível tornar-se membro aqui do canal ou ainda comprar livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez o Marcos, com este livro que cá agora gravo. Muito obrigada, Marcos. Deem uma olhada, os links todos estão no descritivo. Eu peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada pela presença. Eu desejo a todos uma boa escuta. Capítulo 5. O campo do trabalho. Primeiro, a ciência comparada. Não se podem dar conselhos muito específicos sobre o que convém aprender, e menos ainda sobre a dosagem dos elementos incluídos num plano de trabalho. Santo Tomás não faz nenhuma menção nesse sentido em seus 16 preceitos. Na verdade, é uma questão de vocação pessoal, que depende, em linha direta, do objetivo por alcançar. No entanto, são possíveis algumas indicações, e fornecê-las pode ser um ponto de partida para reflexões proveitosas. Não abordaremos o assunto desde sua origem. Estamos falando entre pessoas que ultrapassaram a escolaridade básica e que têm o propósito de organizar ou completar estudos avançados. Neste estágio, o assunto pede as observações tão interessantes do padre Guthrie, relativas à ciência comparada. Pode-se pensar que o tratamento desse tema, nas fontes, já esteja superado, mas no fundo não se alterou e mereceria por parte dos jovens intelectuais sérias meditações. Ciência comparada, dissemos, e com isso entendemos o alargamento das especialidades pela aproximação de todas as disciplinas conexas, e em seguida a ligação dessas especialidades e de seu conjunto à filosofia geral e à teologia. Não é sensato, não é profícuo, ainda que se tenha de seguir uma especialidade muito delimitada, fechar-se nela logo de saída. Seria o mesmo que colocar antolhos. Nenhuma ciência se basta a si mesma. Nenhuma disciplina, por si só, constitui luz suficiente para seu próprio percurso. No isolamento, ela recolhe-se, seca-se, debilita-se e, na primeira oportunidade, extravia-se. Uma cultura parcial é sempre indigente e precária. Sem pausas, o espírito ressente-se. Não sei que liberdade de movimentos, que determinação no olhar lhe fazem falta e paralisam seus gestos. Um fruto seco é aquele que nada sabe, mas é também aquele que se diminuiu e se ressecou por ter prematuramente tornado sua terra exclusiva de uma só cultura. Pode-se assegurar sem paradoxo que cada ciência explorada ao máximo daria às demais ciências. As ciências dariam a poesia e as ciências dariam a moral, depois a política e a própria religião, no que ela tem de humano. Tudo está em tudo. E uma compartimentação só é possível por abstração. Abstrair não é mentir, diz o provérbio, abstraere non est mentiri. Mas com a condição de que a abstração que distingue, que isola metodicamente, que concentra sua luz em dado ponto, não vá separar do que ela estuda o que lhe está mais ou menos diretamente relacionado. Cortar as comunicações do seu objeto é falseá-lo, pois suas conexões fazem parte dele. É possível estudar uma peça de relojoaria sem levar em consideração a peça vizinha? É possível estudar um órgão sem se importar com o corpo? Tampouco é possível progredir em física ou em química sem a matemática, em astronomia sem a mecânica e sem a geologia, em moral sem a psicologia, em psicologia sem as ciências naturais, em nada sem a história. Tudo está interligado, as luzes cruzam-se e um tratado inteligente em cada uma das ciências
faz referência em maior ou menor grau a todas as demais. Assim, se quiserem garantir para si um espírito aberto, preciso, realmente forte, previnam-se antes de tudo contra a especialidade. Estabeleçam suas bases de acordo com a altura até onde querem subir. Ampliem o orifício da escavação segundo a profundidade que ela deve alcançar. Entendam até que o saber não é uma torre nem um poço, mas uma morada de homem. Um especialista, se não for um homem, não passará de um burocrata. Sua esplêndida ignorância fará dele um transviado entre os humanos. Ele será desajustado, anormal e doido. O intelectual católico não se pautará por esse modelo. Pertencendo ao gênero humano por sua vocação, seu primeiro querer é tomar parte dele. Ele calcará o chão com o pé seguro, por ter uma base de sustentação, e não saltitando nas pontas dos pés. Nosso saber tentou sondar a noite em todas as direções. Nossos cientistas nela mergulham a mão para pegar estrelas. Esse nobre esforço não deixa indiferente nenhum autêntico pensador. Acompanhar até certo ponto as explorações de cada pesquisador são para vocês uma obrigação que no final resulta numa capacidade 10 vezes mais proveitosa para as suas próprias pesquisas. Quando chegarem ao especial, por terem assim vivenciado muita cultura, ampliado sua visão, adquirido o senso das ligações por meio das profundezas, serão homens muito diferentes daquele que se confina numa estreita disciplina. Toda a ciência, cultivada à parte, não só não se basta a si mesma, mas apresenta perigos que todos os homens sensatos reconheceram. A matemática tomada isoladamente deturpa o raciocínio, habituando-o a um rigor que nenhuma outra ciência, e menos ainda a vida real, comporta. A física, a química obcecam por sua complexidade e não conferem ao espírito nada de amplo. A fisiologia leva ao materialismo, a astronomia à divagação, a geologia transforma vocês em cães de caça farejadores. A literatura esvazia-os, a filosofia estufa-os, a teologia abandona-os ao falso sublime e ao orgulho doutoral. É preciso passar de um espírito ao outro, a fim de corrigi-los um pelo outro. É preciso alternar as culturas para não arruinar o solo. E não pensem que levar até certo ponto esse estudo comparado seja sobrecarregar-se e atrasar-se no estudo de uma especialidade. Vocês não estarão sobrecarregados, porque as luzes descobertas na comparação os aliviarão, ao contrário, em tudo. Consumindo maior amplitude, seu espírito estará mais capacitado a receber sem arcar com nenhum sobrepeso. Quando se tem acesso ao centro das ideias, tudo fica mais fácil. E qual o melhor meio de ter acesso ao centro, se não testar diferentes vias que dão todas, como os raios de um círculo, a sensação de um encontro num cruzamento comum? Conheço um linguista que, em 15 dias, consegue deslindar uma língua nova. Por quê? Porque ele domina muitas outras. Em um relance, ele capta o espírito do seu novo idioma, seus caracteres fundamentais, sua constituição completa. As ciências são as diversas línguas em que a natureza inefável é penosamente balbuciada pelos homens. Decifrar várias delas é favorecer cada uma, pois, no fundo, elas são apenas uma. Além do mais, o instinto potente e o entusiasmo despertados em todo homem, efetivamente capaz, por essa maneira de viajar através das ciências, de explorar esses magníficos domínios, como se visitam sucessivamente os fiordes da Noruega, o Corno de Ouro, os hipogeus do Egito, as pampas da América e os palácios chineses, esse ardor de certa forma épico, de que é tomada uma inteligência enérgica, ao entrar em contato com as grandezas do espírito, transmite ao estudo uma vitalidade e facilidades extraordinárias. Um rabino que era acusado de sobrecarregar a lei respondia: quando um recipiente está preenchido com nozes, pode-se ainda deitar nele muitas medidas de azeite. Aí está uma pessoa cheia de zelo, que para a aptidão espiritual corresponde ao calor que dilata os corpos. Um cálice sob o sol tem maior capacidade do que a sombra.
um espírito enlevado ante o espetáculo do verdadeiro, e graças a ele louçam como um arco-íris, torna-se capaz de absorver sem fadiga, com alegria, conhecimentos que deixariam triste o sectário de uma só ciência. Os maiores entre os grandes homens sempre deixaram mostras de uma maior ou menor tendência à universalidade. Atingindo a excelência em determinada área, eles se constituíram nas demais, pelo menos em curiosos, a miúde em cientistas, quando não em especialistas também. Ninguém conseguiria confinar em uma só cultura homens como Aristóteles, Bacon, Leonardo da Vinci, Leibniz ou Goethe. Henri Poincaré, na Academia das Ciências, surpreendia os colegas de todas as sessões por suas percepções geniais. Consultá-lo era colocar-se de pronto no centro do saber, onde já não há ciências diversificadas. Vocês não têm tamanha pretensão? Que seja, mas que para cada um, proporcionalmente, o que os grandes praticaram permaneça um parâmetro frutífero. Tracem para si um plano extenso, que pouco a pouco se reduzirá em função do tempo dedicado a cada estudo secundário, jamais em função da amplidão do enfoque e do espírito do trabalho. Escolham bem seus conselheiros, um só tomado entre 1000 para o conjunto, outros para cada parte, se necessário. Distribuam o tempo, organizem a sucessão dos estudos. Isso não deve dar-se ao acaso. Em cada coisa, vão direto ao essencial, não se demorem em minúcias. Não é a minúcias que as ciências devem sua consistência, é a miúde por seu detalhe, sim, mas o detalhe característico, isto é, ainda o fundo. Aliás, vocês não poderão orientar-se nisso tudo antes de ter penetrado o que ainda nos resta por dizer. Assim como nenhuma ciência particular se basta a si mesma, assim também o conjunto das ciências não se basta a si mesmo sem a rainha das ciências, a filosofia, nem o conjunto dos conhecimentos humanos sem a sabedoria proveniente da própria ciência divina, a teologia. O padre Guthrie expressou a esse respeito verdades capitais, e Santo Tomás, muito mais profundamente ainda, demarcou o lugar, a ordem dessas duas rainhas de um duplo reino. As ciências, sem a filosofia, descoroam-se e desorientam-se. As ciências e a filosofia, sem a teologia, descoram-se bem mais ainda, já que a coroa que elas repudiam é uma coroa celeste, e elas se desorientam mais irremediavelmente, pois a terra sem o céu já não encontra a trajetória da sua geração, nem as influências que a tornam fecunda. Hoje que a filosofia fraquejou, as ciências rebaixam-se e dispersam-se. Hoje que a teologia é ignorada, a filosofia é estéril. Não tem voz ativa em nada. Faz críticas sem usar a bússola. E, igualmente sem bússola, história. É a miúde sectária e destrutiva. Mostra-se compreensiva e acolhedora por vezes, mas nunca é tranquilizadora, verdadeiramente esclarecedora. Não, ela não ensina. E para seus mestres que têm a dupla infelicidade de ignorar e de ignorar que ignoram, a teologia é uma coisa do outro mundo. Sim, certamente do outro mundo é o que a teologia efetivamente é quanto ao seu objeto, mas o outro mundo sustenta este aqui, continua-o em todas as direções, atrás, à frente, em cima, e não é de espantar que ele ilumine. Se o intelectual católico pertence a seu tempo, não pode fazer nada que seja melhor do que trabalhar e cumprir sua parte para restituir-nos a ordem que nos falta. A maior necessidade da nossa época no tocante à doutrina não é uma dose de saber, mas a harmonia do saber, harmonia que não se obtém senão com um apelo aos princípios primeiros. A ordem do espírito deve corresponder à ordem das coisas. E já que o espírito não se instrui verdadeiramente senão pela busca das causalidades, a ordem do espírito deve corresponder à ordem das causas. Logo, se há um ser primeiro e uma causa primeira, é aí que se finda e se ilumina em sua derradeira etapa o saber.
enquanto filósofo primeiramente, por meio da razão, e enquanto teólogo em seguida, fazendo uso da luz vinda das alturas, o homem da verdade deve centrar sua pesquisa no que é ponto de partida, regra e fim a título absoluto, no que é tudo, como para todos. A ordem não vem em nenhum gênero de objetos ou de disciplinas, senão em momento em que os princípios, hierarquicamente ordenados até o princípio primeiro, assumem seu papel de princípios, de cabeças, como no exército, como numa casa bem ordenada, como num povo. Hoje, os princípios primeiros nós os repudiamos, e o saber debandou. Não temos mais que lascas, trapos brilhantes de vidrilhos, e nenhum traje correto, capítulos brilhantes, e nenhum livro terminado, nenhuma Bíblia. As Bíblias do saber foram outrora as sumas. Já não dispomos de sumas, e nenhum de nós está capacitado para escrever uma. Tudo está caótico, mas na pior das hipóteses, se uma suma coletiva ainda é prematura, pelo menos cada homem que pensa e que deseja verdadeiramente saber pode tentar estabelecer uma suma pessoal, isto é, introduzir a ordem em seus conhecimentos por um chamado aos princípios dessa ordem, quer dizer, filosofando, e coroando sua filosofia com uma teologia sumária, mais profunda. Os estudiosos cristãos, desde o início até o fim do século XVII, foram todos teólogos, e os estudiosos, cristãos ou não, até o início do século XIX, foram todos filósofos. Desde então o saber rebaixou-se, ganhou em superfície o que perdeu em altura, logo também em profundidade, pois a terceira dimensão tem dois sentidos que se correspondem. Que o católico, consciente dessa aberração e de suas consequências, possa não sucumbir-lhes, tendo se tornado intelectual ou desejoso de sê-lo, que ele almeje a intelectualidade por completo, que ele tente abarcar todas as suas dimensões. A teologia, dizia o padre Gatri, veio inserir na árvore da ciência um enxerto divino, graças ao qual essa árvore pode dar frutos que não são os seus. Nada se subtrai da sua seiva. Dá-se-lhe a ela, ao contrário, uma circulação gloriosa. Em razão desse novo impulso conferido ao saber, desse apelo aos dados humanos para uma colaboração com o celestial, todos os conhecimentos são revigorados e todas as disciplinas alargadas. A unidade da fé dá ao trabalho intelectual o caráter de uma cooperação imensa. É a obra coletiva dos humanos unidos em Deus. E é por isso que a ciência cristã, tal como é, e bem mais ainda quando tiver sido escrita a suma dos tempos modernos, não pode senão superar em amplidão e em inspiração todos os monumentos da antiguidade e do neopaganismo. As enciclopédias não estão mais próximas disso do que a Babel das nossas catedrais. Estando em busca da verdade, não deveríamos poder ignorar tamanho tesouro. Espero que a próxima geração, posta no caminho pela atual, que tão notoriamente superou a anterior, aborde de frente e sem respeito humano a ciência das ciências, o cântico dos cânticos do saber, a teologia inspiradora e única, finalmente concludente. A teologia inspiradora e única, finalmente concludente. Ela encontrará ao mesmo tempo a maturidade e a aspiração, o lirismo potente e calmo, que constitui a vida completa do espírito. Não é tão difícil quanto se pensa penetrar na teologia, e não é um estudo muito longo, no grau em que se trata de obtê-lo. Adotá-lo como especialidade já seria algo muito diferente. Dediquem-lhe 4 horas semanais pelos 5 ou 6 anos que se supõe seja a duração de uma formação, e será mais que suficiente. Bastará depois fazer que isso se conserve vivo. Mas, acima de tudo, não confiem em falsos mestres, não confiem em falsos mestres. Abordem já de início Santo Tomás de Aquino, que pode ser ouvido aqui no canal. Estudem a Suma, não sem antes informar-se do modo mais acurado possível sobre o conteúdo da fé. Tenham à mão o Catecismo do Concílio de Trento, que por si só já é uma condensação primorosa da teologia. Dominem plenamente o conteúdo deste manual
e prossigam com Santo Tomás dia a dia o desenvolvimento racional da ciência divina. O texto parecer-lhes-á primeiro seco, abscôndido. Em seguida, progressivamente, brilharão luzes proeminentes. Uma vez vencidas as primeiras dificuldades, haverá recompensa de novas vitórias. Vocês aprenderão a língua do país e, ao cabo de algum tempo, lá circularão como se estivessem em casa, com a sensação de que esse em casa é uma morada sublime. Estudem, bem entendido, em latim. As traduções da Suma cometem a miúde traições e sempre deixam a desejar. Aquele que se deixasse deter em função do pequeno esforço de chegar a fazer uso, com desembaraço, de uma língua que um espírito normal domina ao cabo de 2 meses, não mereceria que nos preocupássemos com a sua formação. Estamos falando com os fervorosos, que estes, desejosos de penetrar o celeiro dos vinhos, se deem ao trabalho de procurar a chave. Seria útil alguma obra introdutória que lhes desse uma visão geral preparatória e lhes servisse de degustação prévia do conteúdo de Santo Tomás. Não se demorem nela, mas aceitem essa mão estendida que os impulsionará para o início da jornada. Por outro lado, um orientador que tivesse a mente aberta e boa informação seria no começo de imensa ajuda. Eu ia dizer uma ajuda imprescindível. Ele os iniciaria progressivamente no vocabulário específico do tomismo, poupar-lhes-ia hesitações e mal-entendidos, esclareceria um texto por outro texto, apontar-lhes-ia trilhas e protegeria sua caminhada de falsos em falso. No entanto, ciente como estou de quão prejudiciais podem ser os amigos inabilidosos, do esfriamento e da espécie de escandalização que podem ocasionar certos comentários impensados, digo-lhes: procurem preferivelmente, a solidão a um auxílio obtuso. Prefiram a solidão a um auxílio obtuso. Tentem quebrar a nós. Ela ferir-lhes-á as mãos, mas acabará cedendo. E Santo Tomás ele mesmo assumirá a instrução de seu discípulo. Para esse fim, consultem cuidadosamente, por ocasião de cada artigo, os diferentes trechos a que as edições os remetem. Consultem o Index Tertius, esse tesouro imperfeito, mas tesouro ainda assim. Comparem, façam com que os documentos se completem uns aos outros, se comentem entre si e passem à redação do seu próprio artigo. Ginástica excelente, que proporcionará a seu espírito flexibilidade, energia, exatidão, horror ao sofisma e às imprecisões, abrangência e, ao mesmo tempo, acumulação progressiva de noções claras, profundas, bem encadeadas, sempre em conexão com seus princípios primeiros e constituindo, por sua interação, uma síntese consistente. Segundo, o tomismo, quadro ideal do saber. Eis que fui levado de maneira muito natural a expor meu pensamento com relação ao tomismo, considerado como quadro para uma ciência comparada. Não haveria como contestar a utilidade de estar em poder quanto antes, desde o início, se possível, de um conjunto de ideias condutoras que formem um corpo e capaz, como um ímã, de atrair e de submeter a si todos os nossos conhecimentos. Quem não dispõe disso se assemelha no inverno intelectual ao viajante que cai muito facilmente no ceticismo por frequentar tantas civilizações desencontradas e tantas doutrinas contraditórias. Esse desvario é um dos infortúnios desta época. Afastar-se dele graças ao equilíbrio intelectual que uma doutrina segura propicia é algo incomparavelmente benéfico. Ora, o tomismo a esse respeito é soberano. Aqui estou já à espera de protestos. Deparei com eles em 1920. Tenho de prever outros. Assim, penso ser útil dizer a quem se dispuser a acreditar, por pouco que seja, em mim. Assim, penso ser útil dizer a quem se dispuser a acreditar em mim, por pouco que seja, quanto mais avanço, mais me convenço de que aí se encontra verdadeiramente futuro para nossas inteligências católicas, para seu valor em si mesmas, e, de mais a mais, e, mais do que tudo, para sua adaptação a este tempo atual. O que quer que digam os partidários da última moda,
O peso de uma doutrina e sua novidade são duas coisas diferentes. O seu peso e a sua novidade são duas coisas diferentes. O gênio datado não existe. Dado tratar-se das coisas eternas, a sabedoria consiste em reportar-se a quem soube mergulhar, numa data qualquer do tempo, o mais profundamente no coração da eternidade. Devo ainda assinalar aqui um obstáculo. Deslumbradas com a glória de Santo Tomás, certas pessoas o abordam com entusiasmo. Vamos ver. E depois de terem percorrido 2 ou 3 páginas, já estão desanimadas. É que, sem sequer se darem conta, elas esperavam encontrar aí, em vez de pesadas barras de ouro, as joias da última moda. E, obviamente, ficam desapontadas. É, porém, um erro abordar as obras-primas do pensamento como as da arte ou da natureza, comparando-as à ideia vaga e falsamente grandiosa que delas se tinha. Elas não conseguem preencher o quadro geral de tal expectativa. Em compensação, suas sólidas perfeições não deixam de existir, e é estupidez abrir mão delas por não ter esperado encontrá-las, por não se adaptar a elas. Persisto, pois, em dizer aos jovens católicos que me leem: estudem Santo Tomás. É o homem desse tempo. Dá a impressão de ter sido criado com 7 séculos de antecedência para saciar nossa sede. Comparado à água lamacenta que nos servem, ele é uma fonte cristalina. Depois de ter superado mediante um esforço enérgico as primeiras dificuldades de uma exposição arcaica, ele tranquiliza o espírito, assenta-o em plena luz e fornece-lhe um quadro a um só tempo maleável e resistente para suas aquisições ulteriores. O tomismo é uma síntese. Não é, por esse motivo, uma ciência completa, mas a ciência completa pode apoiar-se nele como num poder de coordenação e de sobreelevação quase milagroso. Se um papa pôde dizer da obra de Santo Tomás examinada em detalhe quod iarcoli tot miracula, de modo mais ajustado ainda, o conjunto pode ser classificado como um prodígio. Estudem esse sistema. Apreciem suas características. Julguem suas ideias mestras, depois sua ordem, depois a fecundidade da sua genealogia descendente, a abertura de ângulo, ou melhor, a capacidade vital de cada noção em face dos fatos e das noções acessórias que podem alimentá-la. E verão com espanto que nenhum conjunto parcial pode ser comparado a este como força de atração referente ao todo, que nenhuma semente tem mais poder de absorver e canalizar as seivas da terra. O tomismo é uma posição do espírito tão bem escolhida, tão distante de todos os extremos onde se abrem os abismos, tão central em relação aos cumes, que se é logicamente conduzido a ele a partir de todos os pontos do saber, e dele se é irradiado, sem fraturas do caminho, em todas as direções do pensamento e da experiência. Outros sistemas se contrapõem aos sistemas vizinhos. Este os concilia numa luz mais elevada, tendo investigado o que os seduzia e preocupando-se em reconhecer tudo o que há neles de correto. Outros sistemas foram renegados pelos fatos. Este vem a seu encontro, os envolve, os interpreta, os classifica e os consagra como se fosse um direito deles. Metafísica alguma oferece às ciências da natureza princípios de ordenação e de interpretação profunda de maior ajuda. Psicologia racional alguma está mais bem integrada ao que a psicologia experimental e as ciências anexas descobriram. Cosmologia alguma é mais flexível e mais acolhedora para com os achados que desconcertaram tantos antigos devaneios. Moral alguma presta melhor serviço ao progresso da consciência humana e das instituições. Não me é possível tentar provar aqui, ainda que ligeiramente, a pertinência dessas afirmações. Fico no aguardo de que cada um o sinta por si. É questão de ter confiança. Ora, a confiança do católico não deve dirigir-se espontaneamente àquela que foi investida com a missão e a graça de guiar do alto o enlevo do seu espírito? A Igreja crê hoje, como acreditou desde o primeiro momento, que o tomismo é uma arca salvadora, capaz de manter flutuando os espíritos do dilúvio das doutrinas. Ela não confunde com a fé. Ela não o confunde com a fé,
nem com a ciência em toda a sua extensão. Sabe que ele é falível e que ele tomou parte em tudo o que constituiu teoria transitória, nos erros através dos tempos. Porém, ela julga que sua estrutura corresponde no todo à constituição do real e da inteligência, e constata que tanto a ciência como a fé concorrem nele, pois ele próprio se posicionou entre as duas como uma fortaleza no cruzamento das estrelas. Não se pode impor nada num domínio como este, mas digo àquele que se decidir pela ciência comparada, isto é, que tomar o propósito de desenvolver simultaneamente as ciências particulares, a filosofia e a teologia, como constituindo uma mesma e única pesquisa, digo, consultem-se a si próprios. Procurem encontrar em seu coração fé suficiente em seu guia, muitas vezes centenário, para não incorrer em negociações a respeito do que deve ser uma livre adesão filial. Se conseguirem, sua fidelidade será recompensada. Subirão a uma altura que é desconhecida, tanto do solipsismo orgulhoso como da modernidade sem base eterna. Terceiro, a especialidade. Complementemos, sem delongas, o que acabamos de dizer acerca da ciência comparada, para que não se pense que, sob esse pretexto, estejamos forçando uma ciência enciclopédica. Quanto mais se souber em certas condições, tanto melhor. Mas, em verdade, não podendo ser preenchidas condições, hoje menos que nunca, o espírito enciclopédico é inimigo da ciência. A ciência constitui-se da profundidade mais do que de superfície. A ciência é um conhecimento pelas causas, e as causas mergulham como raízes. É sempre preciso sacrificar a extensão à penetração, em razão do que a extensão em si mesma não é nada, e de que a penetração, ao introduzir-nos no centro dos fatos, nos fornece a substância do que se procurava numa busca sem fim. Defendemos certa extensão, mas em prol da própria profundeza e a título de formação. Uma vez obtida a formação e assegurado o aprofundamento de suas possibilidades, é preciso pôr-se a cavar, e só a especialização o permite. Ocorre frequentemente que o que é indispensável no primeiro momento se torne hostil posteriormente. A hostilidade manifestar-se-ia aqui de inúmeras maneiras e acarretaria a decadência do espírito por diversos caminhos. Em primeiro lugar, cada um tem suas capacidades, seus recursos, suas dificuldades interiores ou exteriores, e é o caso de perguntar se seria sábio cultivar tanto aquilo para o que se foi feito, quanto aquilo que fica mais ou menos fora da sua alçada. Vencer uma dificuldade é bom, é necessário, mas a vida intelectual não deve tornar-se uma acrobacia permanente. É muito importante trabalhar em estado de alegria, logo, de facilidade relativa, logo, segundo suas aptidões. É preciso, seguindo no primeiro momento por diversos caminhos, descobrir-se a si mesmo e, uma vez a par da sua vocação específica, estabelecer-se nela. Em seguida, um perigo está à espreita dos espíritos que se expandem em demasia, o de se contentarem com pouco. Satisfeitos com suas explorações através de tudo, eles interrompem seu esforço. Seus progressos, acelerados de início, são os de um fogo fátuo sobre a terra. Nenhuma energia se despende por muito tempo se não for estimulada pela dificuldade crescente e sustentada pelo interesse também crescente de escavações trabalhosas. Tendo sido examinado o conjunto, avaliado em suas relações e em sua unidade à luz dos princípios fundamentais, torna-se urgente, se não quisermos andar sem sair do lugar, que nos lancemos a uma tarefa específica, delimitada, proporcional a nossas forças, e que a partir de então nos entreguemos a ela do fundo do coração. Nossas propostas, dia a pouco, encontram aqui sua recíproca. Dizíamos, é preciso tomar diversos caminhos para experimentar a sensação dos encontros. É preciso abordar a terra usando de largueza para chegar às profundezas. Feito isso, se pensar exclusivamente em cavar no centro, o estreitamento aparente trará proveito ao espaço todo. O fundo do buraco mostra o céu inteiro. Assim que se sabe algo a fundo, contanto que não se seja totalmente ignorante quanto ao restante, este restante, em toda a sua extensão,
se beneficia da viagem rumo às profundezas. Todos os abismos se parecem e todos os fundamentos se comunicam. Além disso, supondo que decidamos enfrentar com uma mesma e duradoura energia todos os ramos do saber, de pronto estaremos diante de uma tarefa impossível. O que faremos então? Tendo pretendido ser legião, ter-nos-emos esquecido de ser alguém. Visando ser gigantes, ficamos diminuídos como homens. Cada qual na vida tem sua obra. Tente se dedicar a ela com aplicação e coragem, e deixar para outrem o que a providência reserva para outrem. Deve manter-se distante da especialização enquanto se tratar de tornar-se um homem culto, e, se se trata do herói destas páginas, um homem superior. Mas é necessário novamente apelar para a especialidade quando se tratar de ser um homem no exercício de uma função, e propondo-se a ter um rendimento útil. Em outras palavras, é preciso compreender tudo, mas com o objetivo de conseguir fazer alguma coisa. É preciso compreender tudo, mas com o objetivo de conseguir fazer alguma coisa. E quarto, os sacrifícios necessários. Concluam com base nisso a obrigação de se decidirem no devido tempo pelos sacrifícios necessários. É muito doloroso ter de dizer, ao optar por um caminho, deixo de lado 1000 outros. Tudo é interessante. Tudo poderia ser útil. Tudo atrai e seduz o espírito generoso. Mas há a morte. Há as necessidades do espírito e das coisas. É preciso submeter-se e contentar-se quanto ao que o tempo e a sabedoria lhes furtam, com um olhar de simpatia, que será uma nova homenagem ao verdadeiro. Não tenham vergonha de ignorar o que vocês poderiam conhecer tão somente ao preço da dispersão. Tenham humildade quanto a isso, sim, pois é assim que ficam marcados os nossos limites. Mas os limites que aceitamos são parte de nossa virtude. Resulta daí uma grande dignidade, a do homem que permanece dentro da sua lei e que desempenha seu papel. Somos muito pouco, mas fazemos parte de um todo, e isso é para nós uma honra. O que não fazemos, nós o fazemos mesmo assim. Deus o faz. Nossos irmãos o fazem. E nós estamos com eles na unidade do amor. Não acreditem, pois, que tudo lhes seja possível. Avaliem-se, avaliem sua tarefa. Após algum inevitável tateio, saibam limitar-se sem rigidez. Conservem, mediante leituras e, se necessário for pequenos trabalhos, o benefício das primeiras aprendizagens, o contato com as vastidões. Mas, quanto à parte principal do seu trabalho e das suas forças, concentrem-se. O semicientista não é quem só sabe metade das coisas. É aquele que só a sabe pela metade. Saibam o que decidiram saber. Deem uma olhada no restante. O que não pertencer à sua vocação própria, entreguem-no a Deus, que cuidará disso. Não sejam desertores de si mesmos por ter querido substituir a todos.